Olá pessoal, aqui é Rodrigo Viviani com História, continuação da aula sobre Roma Império, Império Romano. Bom, só recapitulando, nós comentamos sobre como a República se desmantelou e até que ela se tornou o que a gente chama hoje de Império Romano, da Antiguidade. O que aconteceu foi que houve uma sucessão de rebeldias, de problemas, conflitos, até mesmo conspirações envolvendo Júlio César, entre outros, até chegarmos em Caio Otávio e depois chamado de Caio Otávio Augusto, ou conhecido como Augusto ou Otávio, mais conhecido como Imperador Augusto. Então o que aconteceu? Esse foi o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Esse cara, só para você ter uma ideia, ele começou a governar em 27 a.C. Então, ele ainda era o cônsul da época dele. Mas o exército romano consagrou ele como sendo o imperador. Além disso, chamou ele de Pontífice Supremo, quer dizer, ele tinha o poder também religioso na mão e ainda recebeu o título de Augusto. Esse é um título que era exclusivo dos deuses. Então veja o grau de potência que esse cara tinha, que era o primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Então, Otávio Augusto, ele seguiu ali, governando até mais ou menos 14 depois de Cristo, e nessa época, então, ele foi sucedido por Tibério. Então, aqui, ó, só para ter uma ideia, Otávio Augusto, cadê o Otávio Augusto agora? Otávio Augusto é esse cara aí, ó. Então, esse é o primeiro imperador romano. Todos eles tinham essas estátuas, então dá para saber bem como eles eram, porque eles faziam questão de ter estátuas em todo lugar e o rosto deles era bem conhecido, aparecia em moeda também. Então é fácil de saber como que eram esses imperadores romanos, esses primeiros aí. Os primeiros imperadores, eles eram mais ou menos da mesma família, da família de Cláudio ou da família de Júlio, o próprio Júlio César mesmo, um descendente dele. Tanto é que alguns adotaram até mesmo o nome César, né, que veio do Júlio César, e passou a ser um sinônimo do nome do imperador, o César, Ave César, dai a César o que é de César. Por quê? Porque César acabou se tornando um título, depois até usado na Alemanha, no futuro como Kaiser, na Rússia como Czar. Então, mas aí a origem dele é lá de Júlio César mesmo, que também é a família Cláudio, tá? Então, no caso aí de Tibério, ele era genro de Augusto e ele então ficou tudo em família até o ano 68. Depois de Tibério, né, o próximo a governar foi Calígula. Então, vamos ver aqui, ó, Tibério também, né? Não mostrei o Tibério para vocês. Tá aqui, ó, Tibério. Esse é Tibério. Na sequência, nós temos Calígula. Esse, acho que alguém já ouviu falar. Ele foi bem violento, esse cara aí. Mandou matar muita gente. Então, Calígula, o governo dele foi marcado por violência. Embora eles viviam ainda naquele período chamado Pax Romana. Depois de Calígula, apareceu o Cláudio. Esse aí era Cláudio, sucessor de Calígula. E finalmente, o sucessor dele era um bem conhecido também, não muito diferente, Nero. Aí está o Nero. Então, esses 5 primeiros imperadores romanos são dessa dinastia aí. Bom, esse período aí foi marcado por bastante violência ali entre os imperadores e sucessores dele, porque na verdade houve bastante conspiração e assassinato. Alguns deles matavam os outros e assim, vários episódios de assassinatos e conspirações. Por exemplo, Calígula mandou muitas pessoas serem mortas, confiscou bens, também teve outras coisas, até que foi assassinado em 41. O tio dele, que era Cláudio, entrou no lugar dele, acabou envenenado pela própria mulher, para que Nero, que é o filho dela e não dele, fosse
assumisse o poder. Nero, que também era bem assassino, perseguia os cristãos, é bem conhecido por tacar fogo em Roma, acabou também sendo assassinado. Então é uma sequência bem trágica aí de reis e assim por diante. Eles também promoveram muitas coisas boas. Então esses reis aí, eles promoveram o esplendor de Roma, esses imperadores. Eles transformaram Roma realmente numa potência ainda maior do que já era. Quando Augusto pegou Roma, ela já era grande. Só que eles expandiram ainda mais Roma. Então é possível ver isso pelo mapa que nós temos aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês aqui. Opa. Vai ser possível então ver o tamanho mais ou menos que se tornou Roma já na época do governo da Império Romano. Então tá aí, ó. Esse mapa aí, ó, o que ele mostra para nós então? Ele mostra para nós que Roma expandiu durante esse período desses primeiros reis, primeiros imperadores, e foi mais longe ali no Egito, da onde ainda estava, foi mais longe ali na Capadócia, onde hoje é a Turquia, foi mais longe na Europa, entrando ali acima, além da Grécia, em outras regiões, quase praticamente na Germânia, onde hoje é a Alemanha, na França, Espanha, Portugal, chegando até mesmo onde hoje é a Inglaterra, chamada na época de Britânia. Tudo isso virou domínio do Império Romano. Então esse nome Império Romano, ele faz muito sentido mesmo no caso de Roma, porque eles tinham uma quantidade muito grande de províncias e de territórios conquistados por eles. Não que eles eram esse país todos, eles conquistavam esses lugares, eles se tornavam subalternos deles, pagavam impostos para Roma, mas mantinham uma certa cultura local, a língua, o idioma, né, no caso, e também a cultura local dessas pessoas aí. Então, de fato, o Império Romano ele foi bastante forte e bastante sustentável por um bom tempo. Também, esses imperadores aí promoviam festas, promoviam eventos esportivos, como, por exemplo, a corrida de biga. Sabe o que é a corrida de biga? Ó, esse aqui é uma biga. É uma carroça carregada por 2 cavalos. Então, se fosse 4 cavalos, seria quadriga. Essa é a biga. Então, era muito comum ter uma corrida de biga com esses caras aí. E também os conhecidos eventos que aconteciam no Coliseu Romano. Tá aqui, ó. O Coliseu Romano era um lugar onde haviam os eventos com os gladiadores, bem conhecidos, uma festa meio sanguinolenta para o povo. Então, esses caras aí promoveram todos esses eventos aí. Tinha uma política chamada de panis et circenses, significa pão e circo. Por que isso? Porque, embora tinha um esplendor do Império de Roma, o povo em si era pobre, não tinha nada e não tinha emprego também. Então, para que eles não se revoltassem ou algo assim, o governo, né, o império, dava para eles pão, comida, né, dava comida para eles, e circenses, dava divertimento. Então, durante um bom tempo, o Império Romano se manteve nessa chamada Pax Romana, ou seja, eles se manteram em paz. Aqui também tem uma moeda, uma réplica de uma moeda do imperador Nero. Aqui está o Nero na moeda. Eles fabricavam muita moeda também, transitavam um comércio forte e utilizavam para isso as moedas de prata e coisa e tal. Aqui atrás tem uma réplica do Senado romano da época. Então é isso aí. Essa é a segunda parte sobre o Império Romano. Nas próximas aulas nós vamos ver melhor como que aconteceram, como eram usados, né, esses locais públicos importantes de Roma, e nós vamos ver também como é que esse império começou a cair, começou a se desmantelar, embora ele tenha durado muito tempo como um império, mas ele teve uma queda aí alguns anos, algumas centenas de anos depois que a gente vai falar sobre isso. Valeu, até mais!